Senhoras e senhores, mais um clássico, quarto maior clássico do Centro-Oeste brasileiro dessa temporada. O Goiás vem de 2 vitórias consecutivas na Série B e a gente tem aí o Vila Nova com 50% de aproveitamento, Vila Nova com uma derrota e uma vitória. O Vila com alguns problemas, o Goiás praticamente com todo o elenco à disposição, tem volta do Pedrinho, joga em casa. Diante disso, meus amigos, a pergunta é simples. Quem é o favorito para o clássico, né, deste final de semana, deste meio de semana? Quem é o favorito para o clássico deste meio de semana? Quem é o grande favorito para ser aí o vitorioso de mais um clássico entre Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova? Deixa o seu like agora, deixa a sua mensagem e responda também a nossa enquete interativa. Meu dia 57, Maestro Tim, Carlos Eduardo Pereira, começa por você. Tem favorito para o clássico da quinta-feira, estádio da Serrinha, mando de campo do Goiás, entre vilanovenses e esmeraldinos, o maior clássico do Centro-Oeste do Brasil? Tem tudo para ser um jogaço. Quem é o favorito para você, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você. Um abraço pro nosso Igor Santiago que tá por ali, pro Pedro, pro Eduardo Cabral, pro Egler, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Thiago, pergunta difícil nesse momento, viu? Não é ficar em cima do muro, mas eu vejo que é um jogo muito equilibrado. Se a gente pegar, depois da chegada do Wagner Mancini, o Goiás estreou no Brasileiro com 2 vitórias. Não jogou bem, mas venceu as 2 partidas, inclusive a primeira dentro da Serrinha, ao lado do seu torcedor, e mais uma vez joga esse clássico dentro da Serrinha. Não tem sido nos últimos confrontos, não tem tido um peso essa situação de jogar em casa, tanto que o Vila num retrospecto mais recente tem uma vantagem, tem conseguido mais êxitos que a equipe do Goiás, mas para mim essa mudança de atmosfera dentro do Goiás com a chegada do Mancini faz com que o Goiás crie uma força maior para esse clássico. Do lado do Vila Nova, o Lacerda, o Vila, não perdeu nenhum clássico nessa temporada. Foram 4, venceu o Atlético, e os 3 que fez diante do Goiás, venceu 2 e empatou 1. Então essa questão desse retrospecto mais recente, a postura do Vila nos clássicos sobre o comando do Lacerda tem sido bastante interessante. O Vila não estreou bem, mas já conseguiu vencer, e os 2 vêm de vitórias para esse clássico da próxima quinta-feira. Então eu vejo um clássico muito equilibrado. Normalmente clássico já tem isso, né? Já tem essa questão pela rivalidade de serem mais disputados, mais brigados, serem mais equilibrados, mas nesse momento eu vejo um equilíbrio muito grande das 2 equipes, porque para mim até o principal problema das 2 equipes são iguais, que é a parte ofensiva. O Goiás ainda tem algumas situações que não consegue jogar bem essa parte ofensiva de ser um time produtivo, de fazer muitos gols. Tem uma expectativa grande aí do Anselmo Ramon agora com a sua chegada, se vai ser titular, se não vai, se volta o Pedrinho, e se voltou o Pedrinho, para mim já ganha bastante também em qualidade o ataque da equipe do Goiás. Pro lado do Vila Nova a mesma situação, né? Não tá tendo um ataque tão eficiente, mas o Poveda voltou a marcar, já cria uma expectativa maior pro torcedor colorado. Então eu vejo um jogo muito interessante, muito disputado, mas um equilíbrio muito grande, e eu vejo com a possibilidade mais uma vez grande de dar empate também nesse clássico, por tudo isso que eu falei. Mas é lógico que tem essa situação do jogo ser dentro da Serrinha, mas não sei se isso vai ter um peso tão grande assim para colocar o Goiás como favorito. Então por isso, para mim, a possibilidade de empate, um equilíbrio muito grande, eu fico nessa situação. Eu vejo que é bem pertinente, bem possível de acontecer um empate nesse clássico. 1h agora, 1h, vai deixando o teu like, viu, meus amigos? Vai deixando o teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela preferência. Etevaldo Roque da Silva, já deixei meu like. A todos os esmeraldinos de Goiânia e do Brasil, obrigado. Valeu, Etevaldinho. Daniel Vinícius também tá ligado. Flávio RCZ também tá curtindo a gente, já deixei meu like, valeu. Um abraço pro Hélio Divino, o Levi Azevedo, ótimo programa, sou torcedor do Goiás. Degmar Biju também tá ligado. Leone Bento Vieira, tem que rir, viu? Quinta-feira é mais uma vitória rumo à liderança. Vila Nova venceu com pênalti roubado, outro Tadeu perdeu pênalti. Leone, mas assim, o Vila Nova tem sido mais time que o Goiás nos últimos clássicos, né? Tanto que o Vila Nova não perde para a equipe do Goiás desde 2023. Então o Vila tem méritos também nos jogos contra a equipe do Goiás. Isso que você falou aí é um fato. O Vila Nova ganhou da equipe do Goiás no estádio Serra Dourada com erro de arbitragem. E depois o Tadeu, de fato, perdeu um pênalti. Mas não tira o mérito do Vila Nova. O Vila tem sido um time muito mais vitorioso, muito mais eficiente nos jogos contra o Goiás do que o contrário, né? É um momento histórico de uma vantagem muito grande do Vila nos clássicos contra a equipe do Goiás, mas quinta-feira é uma outra história, um outro campeonato, é um outro momento,
E para mim, inclusive, o Goiás é favorito também. 1 e 2, debate das feras, oferecimento, mangueiras e conexões de qualidade são com a Vedacil. Seu distribuidor Gates, Vedacil, mantendo a sua máquina em movimento. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa. E também, meus amigos, GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga também da qualidade. 1h02, chega pra cá também craque Danilo Dias. Nosso grande Danilo Dias, o Danilo Gol, o Danilo Show, pra gente entrar aqui de cabeça nesse tema. Danilo, o momento do Goiás é melhor. O Goiás começa melhor a Série B do Campeonato Brasileiro em relação ao Vila Nova. O Vila tem 50% de aproveitamento, uma vitória, uma derrota, jogando muito mal lá em Curitiba. E o Goiás tem 100% de aproveitamento. Jogou um grande futebol? Longe disso, não convenceu. Mas venceu. E eu falei ontem aqui, não seria incoerente, 24 horas depois, que na Série B o que vale é o resultado, são as vitórias e é o acesso na 38ª rodada. É isso que vale em Série B. É bom futebol interessante, é bacana, é legal, a gente valoriza e tal, mas o que vale em Série B é acesso, é vitória, são os 3 pontos, estar presente no G4 até a última rodada da competição. Para você, Danilo Dias, quem chega melhor? Quem chega convencendo mais? Quem chega com mais possibilidades, com mais condições de ser aí, né, o vitorioso do clássico de quinta-feira, estádio da Serrinha, torcida do Goiás mobilizada, deve lotar o estádio Ali Pinheiro, o Vila Nova também motivado, né, porque tem vencido o Goiás, inclusive na casa do Goiás. Enfim, tem favorito para esse Vila Nova e Goiás? Hein, Danilo Dias? Fala comigo, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira para você, pro maestro, pro ídolo e amigo Carlos Eduardo Tim, também pro Jean Lopes, que está aí na mesa de debates nesta terça-feira, e um abraço especial a esse time de ouvintes e amigos que sintonizados aqui na 90.7, esse canhão de audiência nos dá a qualidade do seu tempo para nos acompanhar. Thiago, a sua pergunta ela é bem pontual e pertinente, porque eu vejo o seguinte, como vocês pontuaram, um recorte recente dos últimos 5 jogos, não vamos mais longe não, os 5 jogos o Goiás não conseguiu vencer o Vila Nova, foram 3 no Campeonato Goiano e os 2 que eu estou pontuando na Série B de 2024. O Vila tem 4 vitórias e um empate, esse que ganhou a classificação para a final. O Vila, no ano passado, somou 6 pontos em cima do Goiás, e inclusive o Goiás de Wagner Mancini também, que o Vila Nova conseguiu vencer lá dentro do estádio Ali Pinheiro. Então, no recorte mais recente, poderíamos aqui facilmente pontuar o Vila Nova como favoritaço a ganhar o clássico, mas a gente tem que pontuar que clássico é clássico, às vezes nem sempre quem chega melhor pode vencer, onde o mais rico perde pro mais pobre, e assim vice-versa, estamos calejados, eu estaria sendo repetitivo falando a mesma coisa. Mas eu penso que o Goiás chega em condições melhores, o Goiás chega em condições que jamais poderíamos prever. O Mancini em tão pouco tempo, mesmo ainda ele questionando algumas nuances, falando que vai ter que melhorar algumas coisas, principalmente no setor ofensivo, eu vejo que o Goiás chega em condições de duelar de igual para igual com o Vila Nova. É o líder do campeonato, tem 6 pontos, está invicto na competição. O Mancini nos últimos 9 jogos de Série B conseguiu 9 vitórias, tomou apenas 1 gol, que foi diante do Operário. O recorte dele com a camisa do Goiás é muito interessante, mas também do outro lado tem Lacerda, que não sabe o que é perder clássicos aqui em Goiânia. Venceu o Atlético dentro de casa, lá da casa deles, venceu o Goiás na Serrinha, no Serra Dourada, onde foi, ele conseguiu fazer os seus tentos vitoriosos em cima dos clássicos, faz com que haja o equilíbrio, não é ficar em cima de muro, vai dar empate, meio a meio, chegam os dois em condições iguais, mas eu prevejo que cada um tem a sua nuance. Ora você pensa no Vila, ora você pensa no Goiás, mas os dois chegam muito igual. Os desfalques, o poderio ofensivo ainda não está lá tão afiado, principalmente do Vila, mas o Vila sabe jogar clássico, o Goiás está no melhor momento, então faz com que hoje nós tenhamos esse certo receio de apontar um favoritismo para um lado. O equilíbrio o equilíbrio existe, então por isso, Thiago, eu prevejo um jogo bastante disputado, podendo sim perfeitamente ficar na coluna do meio, um resultado de empate, e os dois seguir na vida aí pela Série B, depois o Goiás contra o América e o Vila contra o Botafogo. Então eu vejo esse equilíbrio, para mim o resultado ajustável pro clássico vai ser o empate. Meus amigos, atenção, hein? A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça com pequi, linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, a linguiça mais gostosa, receita de deliciosos momentos.
Você já declarou seu imposto de renda 2025? O prazo está acabando. Evite multas com a Receita Federal. Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo nosso WhatsApp 62982360008. Atlanta Contabilidade. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. É dia de Hortifruti no Hiper Moreira e das unidades Moreira da Gente. Aproveite a melhor chance da semana para comprar frutas, verduras e legumes de qualidade no mais completo e variado hortifruti da cidade. Hortifruti é com Grupo Moreira, gente da gente 100% goiano. E a Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito. Assistência 24 horas em todo o país. Cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. 629-9966-9909. A Aprovel, proteção veicular. 1-7, Henrique Pereira Ramos está ligado com a gente. Goiás preparando uma grande festa para o Vila Nova novamente comemorar a vitória. Serrinha, nosso salão de festas. Léo Oliveira, diretoria do Vila Nova, vai fazer mais barulho que a torcida do Goiás. O Leone Bento, mais uma vez aqui mandando mensagem. Anselmo Ramon fará 3 gols na quinta-feira. Anota aí, Thiago, tá anotado. O Henrique Silva também tá ligado. Abraço, Henrique Jesus. Clássico Mochetone. O Jales, vamos bater no Vila Nova no momento correto. Anselmo Ramon vai fazer o gol. Eu acredito. Hélio Alves, Thiago, continue falando que o Vila Nova é favorito, igual vocês falavam no Goiano. E no final a gente verá. Pois é, no Campeonato Goiano a gente falou que o Vila era favorito e o Vila foi mesmo, né? Tanto que o Vila em 4 jogos, 3 jogos, ganhou 2 vezes e empatou outra vez. Então prova que a gente sabe muito de futebol, né? A gente falou que o Vila Nova era favorito no Campeonato Goiano e o Vila bateu 2 vezes, empatou um outro jogo. Mas pra mim, visando quinta-feira, muda tudo. Esquece Campeonato Goiano, esquece o que passou. É outro campeonato, é outro momento, é outra atmosfera, é outro treinador do lado do Goiás. Então, assim, cara, eu, nesse momento, assim, pra mim é um jogo sem favoritos. Mas se me apertassem mesmo, assim, de verdade, de coração, é pra mim um ligeiro, muito ligeiro favoritismo pra equipe do Goiás. Só que eu quero a opinião do Jean Lopes também. É 0,01. Assim, coisa pequena, mínima, porque o Goiás tem alguns fatores que o Vila não tem. Primeiro ponto, o treinador do Goiás, pra mim, é muito mais treinador que o do Vila Nova. Isso faz a diferença. Mas o treinador do Vila Nova não perdeu clássicos. Tudo bem, pro Ventura, né? Pro Ventura, que não fez um trabalho bom aqui na equipe do Goiás, convenhamos. Guanais, né? Guanais. É, o Guanais lá no Atlético também, que não fez um trabalho interessante. Certo. Com o Mancini é diferente, gente. No passado, o Mancini também perdeu o clássico pro Vila Nova. Também perdeu, inclusive, na Serrinha. É, né? lá dentro. Mas era um outro momento, outra equipe e tudo mais. O Mancini, pra mim, tem o poder de fazer a diferença. O Lacerda, eu não vejo ele fazendo essa diferença. É um bom treinador, é um bom profissional. Rapidinho, o Mancini vinha de uma vitória em cima do Santos. Atenção, hein? O Goiás ganha do Santos na segunda, enfrenta o Vila no final de semana. E perde o jogo. É. Mas eu vejo que nesse momento o equilíbrio é muito grande e Total. vejo também assim, que vai depender muito das escalações. Quem vai das estar estratégias, né? Das estratégias. O Pedrinho vai estar em condições de jogar, aí já aumenta muito a qualidade ofensiva da equipe do Goiás. O Vila praticamente perdeu o Pagno Sá, saiu machucado, mas tem um Alisson Maia, que é bom jogador, mas vai ter a volta de Formiga, de Todinho, de Igor Henrique, são jogadores mais acostumados com um clássico desse tamanho. Tem muito essa questão do Goiás também da escalação, vai jogar com Diego Caeton e Lepo, um improvisado na esquerda, outro vai continuar com o Lovato. Então, assim, essas situações que estão deixando, ainda não tá decididas ainda em relação a principalmente escalação, quem vai ter condições de jogar, também ainda deixa essa dúvida maior e uma dificuldade maior para você escolher um ou outro como favorito. É, meus amigos, vai ser um jogo muito bom. Deixa eu pegar aqui a opinião do Jean Lopes também, trazê-lo pra mesa. Gente, são 60 likes no canal do YouTube, hein? Vamos bater esse primeiro bloco nosso aqui com pelo menos 150, até 1h30 da tarde, 19 minutos. Dá aquela fortalecida e deixa o seu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Seu like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás, tá? Vai deixando o seu like, a sua curtida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela tua preferência. E a Band News sempre com você, apresentando aqui o principal debate 10 do seu rádio. Beleza e bem-estar está no DNA da Sophist Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos personalizados. Agende agora a sua avaliação de graça. Sophist Laser, realce a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. Sophist Laser. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Belcar. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas 2025, Belcar Veículos Boa de Negócio. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total, 4016-2627.
Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação pelo telefone 629-9405-9139 e também Hiperboreira. Hoje é dia do hortifruti mais completo de Goiás. Hiperboreira, o mais completo e variado da cidade. Gelop, chega pra cá também, meu filho, quero a tua opinião, a tua participação. O Goiás com 2 vitórias, o Vila Nova apenas com 1 vitória. O jogo é na Serrinha e o Vila com alguns problemas, né? O Diego Torres, inclusive, passa a ser dúvida, informação do nosso Igor Santiago. Mas o Vila tem tido, digamos que, uma competência, porque pra mim sorte é 1% da vida e do futebol. 99% é competência, é trabalho, é qualidade, é jogo jogado, é estratégia, né, eficiência. Isso pra mim que manda no futebol e também na vida. Esse negócio de sorte aí é pra gente resenheira. Pra mim o que manda é competência, é qualidade e capacidade, né? O Vila tem tido muito mais eficiência nos jogos contra o Goiás, tanto que não perde para o seu principal rival desde a temporada 2023. Diante desses cenários, o Goiás do Mancini, o Vila Nova do Lacerda, o Vila Nova com seu time, campeão goiano, o Goiás precisando aí da reação, precisando do acesso, mais do que a gente precisa de água nessa temporada. Ou seja, 2 equipes pressionadas. É clássico, é jogo grande, é partida importante. Na casa do Goiás, quem é o favorito? Quem chega com melhores condições, quem chega com maior qualidade para esse jogo da quinta-feira, mais uma edição, mais um grande jogo dos principais rivais do futebol do Centro-Oeste. Fala comigo, Gé Lopes. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, Thiago Menezes. Esse clássico, né, o maior do Centro-Oeste, tem um favorito sim, já vou dizer. Mas antes eu quero cumprimentar vocês, meus amigos, meus queridos colegas aqui da Band News FM, você, Thiago, o Tim, o Danilo Dias, 2 grandes comentaristas, gente da melhor qualidade e, claro, um boa tarde especial ao ouvinte da Band News FM, das feras do esporte. Thiago, Goiás e Vila Nova são 2 times que se equivalem muito em suas qualidades e em seus defeitos. Veja bem, ambos têm bons goleiros, né? O Goiás tem um excepcional goleiro. Ambos têm ótimas defesas. O Vila Nova, uma defesa ainda melhor que a do Goiás, que é muito boa. Ambos têm em seus meio-campos uma boa marcação, bons preenchimentos de espaços, mas ambos carecem de criação em seus meio-campos. Ambos têm ataques ineficientes, frágeis, que fazem muito poucos gols. Veja bem, eu coloquei 2 times praticamente iguais em qualidades e defeitos. Mas nesse jogo especial, existe um favorito. E o favorito é o Goiás Esporte Clube. Por quê? Porque está no momento melhor, porque está embalado com 2 vitórias, porque tem um treinador que conhece o seu time, conhece o lugar que está trabalhando, e em pouco tempo já colocou esse time muito competitivo, coisa que ele não vinha sendo. Vila Nova, ao contrário, está no mau momento. Venceu o Paysandu. Venceu. Fez um bom primeiro tempo. Talvez o melhor primeiro tempo que ele jogou desde aquela vitória contra o Atlético no Campeonato Goiano. Mas o segundo tempo, quando precisou fazer as trocas, caiu de produção, porque tem um elenco que o seu banco de reservas não está à altura do time titular. Caiu muito e quase cedeu o empate para o Paysandu, que perdeu 2 gols. Assim, dois lances de quase gol ali no segundo tempo. O Vila Nova vem com problemas físicos, jogadores, no sábado passado contra o Paysandu, por exemplo, foram 3 titulares absolutos que não puderam jogar. Não sei quais são as condições, se o Todinho vai estar em plena capacidade, o Igor Henrique a mesma coisa e o Bruno Formiga idem. Então o momento do Goiás é melhor, são times semelhantes, parecidos. Mas o Goiás está embalado, 2 vitórias, o Vila vem claudicante, apesar da vitória no último jogo. Goiás é favorito, Thiago. 1h16 da tarde agora, explosão de ofertas na Vesa Renault, Kwid Zen 2025 com preço mais que especial. A partir de R$ 63.990 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Explosão de ofertas na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Mega promoção Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525, 3295-2525. No campo, gente, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial AGEL APC, referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. Acesse suprema-go.com.br. E Restaurante Chão Nativo, melhor almoço de Goiás.
Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Shell Nativa, tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Vai deixando o seu like, gente. Tem um compromisso com você de 150 likes até o final do bloco. Mais 13 minutos, agora que a gente bateu 90 likes, tá? Vai deixando o teu like no canal do YouTube. Abraço também você do FM 90.7 e você do Radiosnet.com. Cara, eu já comecei o programa passando raiva aqui com o Jean Lopes. Eu concordo, na essência, com a opinião do Jean. Quando não é o Jean, é o Danilo? Os dois. São os dois que me passam raiva aqui. O Tinha é uma criança maravilhosa. O Tinha é um filho, assim, amado. Amado pelo pai do programa, que sou eu. Agora você e o Jean Lopes, vocês gostam, vocês têm prazer, vocês têm tesão em me passar raiva. Você viu o que o Jean Lopes falou? Eu escutei. Ele falou que o momento do Vila é ruim. Cara, eu queria um momento ruim desse do Vila Nova. O momento que há 2 semanas atrás levantou a taça contra o Anápolis, que ele falou que era favorito. Ele disse que era favorito, o Vila pegou o Galo e fritou. Vila foi o campeão goiano 3-0, fora o baile no segundo tempo. Você falou 2 inverdades. Fora o baile. Hã? Quê? Você falou 2 inverdades. Quais inverdades que eu falei aqui? Quais? A primeira que eu coloquei o Anápolis favorito contra o Vila. Antes do primeiro jogo, eu coloquei o Vila como favorito. E depois você colocou o Anápolis. Claro, o time sai perdendo por 2-0. Jogando mal, o Anápolis jogando bem, eu coloquei no jogo final o Anápolis favorito. Por isso que eu sou diferente. A verdade é quando eu falei pra você que o Vila Nova vem no momento ruim. Falei que ele tá claudicante. Não, você falou momento ruim. Perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo, sofrendo demais o segundo tempo e ainda tem jogadores em condições físicas ruins. Foi isso que eu disse, ô Thiago. Não, tudo e o bem. Goiás está no ascendente, está embalado, ainda vai estrear em casa um centroavante fazedor de gols, que pode fazer diferença porque o ataque do Goiás é frágil. Com Anselmo Ramon, pode deixar de ser. Agora sim, 2 detalhes. Primeiro, o senhor citou sim a palavra momento ruim. Citou sim a composição, conjunto de palavras momento ruim. O momento do Vila Nova é muito bom, gente. O Vila, 2 semanas atrás, ele estava comemorando a taça de campeão goiano. Diante de um Atlético, diante de um Goiás, diante de um Anápolis que tinha uma vantagem sensacional. 2-0 no futebol atual não é uma vantagem maravilhosa. Sim. E o Vila foi lá e reverteu a vantagem. O Vila jogou muito mal contra a equipe do Coritiba, mas o Vila ganhou do Paysandu. Aí o Jean Lopes critica. O Operário só um instantinho. foi campeão paranaense Só um instantinho. em cima do Coritiba e do Atlético Paranaense. O Goiás foi lá e destroçou o Operário. E pegou o Paysandu, que você criticou há pouco aí, empatou o jogo, o Goiás foi lá e ganhou. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, meu amigo. 2 pesos, 2 medidas. O mesmo Paysandu que você criticou há pouco aí, empatou com o Goiás lá no estádio deles, no Mangueirão. O Vila foi lá e venceu o jogo. Com dificuldades? Tudo bem. O Goiás também ganhou com dificuldades. O Goiás pegou o time do Amazonas, que pra mim teria dificuldade no Campeonato Goiano, e venceu por 1-0 com um jogo ruim, não foi, Tim? Sim. Então, assim, eu queria entender aqui essa vantagem toda do Goiás. Vocês me ajudam, gente? Essa vantagem toda que vocês estão dando aqui pra equipe esmeraldina? Não, atenção. Mas você falou que o Goiás é favorito, Danilo. Eu? Falou não? É igual. Você falou, né, Tim? Não. Pra mim, a possibilidade Eu de e empate é Tim muito fomos grande. igual. Eu acho que nós 3 falamos num todo. Me convençam de aqui. forma iguais. Tanto eu, o Jean e o Danilo, quando a gente fala da questão dos 2 times serem muito parecidos em termos de qualidades e defeitos. E pra mim, sim, eu só vejo assim, o Jean colocou o Goiás como favorito pelo momento, porque ganhou 2 jogos seguidos. Eu até vejo que é interessante, é importante sim essa questão de vencer 2 jogos seguidos. A chegada do Mancini deu um novo ar, essa estreia do Anselmo Ramon dentro de casa também chama a atenção, só que também teve as dificuldades, né? Da mesma maneira que o Vila venceu o Paysandu com dificuldade, principalmente no final do jogo, o Goiás também teve dificuldade para vencer a equipe do Operário. Venceu ali com 4 minutos. Com 3 minutos ali, onde o Caiton fez a diferença, entrou e fez a diferença, porque o jogo estava ruim para a equipe do Goiás. Então, sim, eu continuo com esse equilíbrio. A questão dos treinadores, o Mancini não vai estar no banco de reserva, né? Vai estar o Hever ali, porque o Mancini foi expulso. Mas quando a gente fala o Mancini é mais treinador que o Rafael Lacerda, sim, muito mais treinador pelo currículo que ele tem, por tudo que ele já mostrou no futebol. Só que a gente tem que colocar também a questão do Lacerda esse ano, não ter perdido nenhum clássico, Thiago. Ele jogou 4, ele venceu 3 e empatou 1. Então ele conhece muito bem o elenco que ele tem em mãos. Eu vejo assim que pode fazer diferença a favor do Goiás se o Vila perder muitos jogadores considerados titulares. Se esses 3 que não jogaram o jogo diante do Paysandu não tiverem condições de jogar, a tendência é o Pagno Sá, que saiu machucado nos minutos iniciais contra a equipe do Paysandu também ficar fora. Agora vinha o Igor Santiago, trouxe a notícia do próprio Diego Torres. Só aí a gente tá falando de 5 jogadores
que tem são considerados ali, a maioria deles, dos 5 aí, titulares. Então isso pode pesar, mas eu imagino que até por não ter jogado diante do Paysandu, Formiga, Todinho, Igor Henrique devem voltar no clássico e isso ajuda bastante. Eu vejo, sem dúvida nenhuma, um equilíbrio muito grande para esse clássico e a gente não pode colocar, e normalmente a gente sim coloca um favoritismo também para quem joga em casa. Só que o Goiás, nessa temporada, não tem feito essa questão de força dentro de casa. Clássicos, né? Vila, perdeu pro Atlético em casa os clássicos, né? Então teve toda essa dificuldade aí nos clássicos. Então o equilíbrio para mim é muito grande, é muito difícil e não é ficar em cima do muro, não. Eu vejo muita dificuldade nesse momento você apontar um favoritismo e principalmente se apontar com não, esse é o grande favorito pro jogo. Eu não vejo assim. 1h22 agora. Thiago. Meus amigos, atenção, você precisa de qualidade? Então venha para casa do Marceneiro. Lá você encontra as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil. Aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro precisou, lá tem. Troca de óleo da GP Car, tá anunciando, hein? Você, ouvinte Band News, tem 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe. Avenida TB3, Jardim América, 3515-7004. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp e conheça esse espaço maravilhoso. Clube de Tiro Léder Pinheiro. O melhor lugar para os apaixonados pelo tiro esportivo. 62984131643. E Portas de Aço Goiás. Marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição e campeoníssima na preferência da torcida goiana. Acesse portasdeaçogoiás.com.br. Portas de Aço Goiás. Jean Lopes está me chamando aqui, antes uma passada no chat ao vivo, vai deixando o seu like, gente. 150 likes, a nossa meta do primeiro bloco. João Marcelo, todo mundo enquadrou o Jean Lopes. Regina Célia, o Vila Nova dessa vez vai chorar. Quem vai vencer o jogo é a equipe do Goiás. Obrigado, Regina, pela mensagem. Renato da Silva, pessoal da mesa, sem clubismo. Vocês não acham que a vitória do Goiás contra o Operário foi um acidente? Sinceramente, a bola jogada ele foi muito dominado. Renato, não vi esse domínio todo do Operário, não. O Goiás jogou bem, o Goiás foi um time combativo e eficiente. O Goiás teve lapso ali em 3, 4 minutos, decidiu o jogo. E foi eficiente também, né? O goleiro falhou, o Arthur tava lá, fez o gol. Depois o Caio foi feliz, trouxe Futebol pra é dentro. Isso, né, Danilo? Pronto, eficiência. Futebol o Operário é um bom time, mas eu não vejo assim, eu e o Tim ponderar aqui que há esse equilíbrio, há um empate, é a coluna do meio. Existem 3 possibilidades do jogo. Eu prevejo um equilíbrio muito grande. Ao mesmo tempo que o Lacerda não perdeu clássicos, o Mancini ganhou 2, o Mancini tem o equilíbrio do time. Mas o recorte mais curto, o Vila Nova ganhou 2 na Série B, 2 no Goiano. Então, se a gente for colocando os ingredientes numa balança, elas vão se equilibrar. Até os defeitos, o próprio Jean Lopes falou, eles têm defeito no ataque, ainda não conseguiu se ter uma produção ofensiva muito boa, se defendem bem, vai ser aquele jogo bem truncado, amarrado. O Jean tem a opinião dele de colocar o Goiás como favorito, mas eu não colocaria nem o Goiás nem o Vila, mesmo sabendo que os ingredientes de cada um podem ser... E você tá morando também, né? Aí você tá murando também, fica muito confortável, né? Não, lógico que não muda. Não, aí fica muito bom, aí. De um aqui, pega de outro, a balança se equipara, Não, amigo. todo mundo aqui tá dando opinião, dizendo que um é favorito, o B não é. Pra mim é empate. Aí o Danilo Dias tá ficando em cima do muro aqui, é sacanagem com seus amiguinhos, aí. Não, pra mim o Vila Nova tem fatores que podem perfeitamente ganhar lá, mas o Goiás também Sai tem. do muro, Danilo. Não, cuidado, jogo coisa equilibrado. Que, até pro Jean também, ele chamou falar, é uma coisa que eu vejo que o Goiás vai ser diferente do Jair Ventura, a questão da pegada. O time do Jair Ventura, nos 3 clássicos que ele jogou contra o Vila Nova, eu vi um time muito limitado na marcação, sabe? Dando muito espaço, o meio campo frouxo ali em termos de pegada, de marcação, e isso pra mim foi uma das evoluções que o Mancini conseguiu desde quando ele chegou. Fazer o time mais compactado, brigando mais, pegando a marcação mais forte, e isso eu imagino que o Goiás vai ter diferente se a gente comparar o Goiás do Mancini com o Goiás do Jair Ventura. O Jean Lopes está me chamando, ele fala em nome das maiores marcas brasileiras. Debate das Feras Band News, pedindo o seu like, hein? Pedindo o seu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, vai deixando o seu like agora. Debate das Feras, oferecimento a Camargo. 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Like Móveis, o like das Feras do esporte é da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. E Belcar. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas 2025. Garanta o melhor negócio de verdade. Passa da Belcar, boa de negócio. Desacelere, seu bem maior. É a vida. Belcar Veículos. Jean Lopes, chamou, meu filho? Fala.
Desabafa comigo. Chamei, meu caro Thiago Menezes. Oi, Veja bem, eu não sou muito de me apegar a retrospecto, e o pessoal aí, eu não lembro se foi o Tim ou o Danilo, um deles falou que o Vila ganhou 4 clássicos nesse ano. Eu me lembro de 3, né? 2 sobre o Goiás e 1 sobre o Atlético. Não me lembro desses 4, mas isso também pouca diferença faz. Então, se eu falei, agora a gente tem que lembrar... Jean, Oi? É porque se eu falei 4 que ganhou, eu falei, foram 4 clássicos, ganhou 3 e empatou. Não, ganhou 4 clássicos, velho. 4 clássicos. Não, ele ganhou 2 vezes do Goiás, uma vez Ganhou do Atlético, 2 vezes do Goiás, uma vez do Atlético e uma vez do Paysandu, da Mucura. Sim, clássico também. Não, mas nos clássicos goianos aqui foram 4, ele ganhou 3 mas e nos empatou últimos 5 jogos, o Vila ganhou 4 e empatou 1 contra o Goiás. Na verdade, o Vila Nova disputou 5 clássicos, ganhou 2. Aliás, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, né? Perdeu de 3 para o Goiânia. Eu considero qualquer jogo contra o Goiânia um clássico do futebol goiano. Independente do Goiânia estar nessa situação toda, é um clássico, é um time que tem uma história fantástica no futebol goiano e já rivalizou com muita força contra os 3. Inclusive, eliminou o Goiás dentro da Serrinha no Campeonato Goiano do ano passado. E o Goiás perdeu. Então, o Vila Nova ganhou 3, empatou 1, perdeu outro de 3. Os 2 que ele venceu para o Goiás é que a gente tem que analisar como aconteceram. O Vila, não, em momento algum, foi superior ao Goiás, nos 2 jogos. No primeiro jogo, aquele do Serra Dourada, foi um jogo em que os 2 times atuaram muito mal, não jogaram nada, nenhum deles teve chance de gol, e aí teve um lance que uma única pessoa do planeta Terra que viu o pênalti, um assoprador de apito, definiu aquela partida por 1-0. No segundo jogo, que o Vila venceu na Serrinha, aconteceu algo semelhante. O Goiás até teve mais posse de bola, atacou mais, perdeu um pênalti, perdeu um gol, e o Vila Nova encontrou um gol, se fechou lá atrás e chegou à vitória. Lembrando que teve um erro de arbitragem muito forte também, que o Todinho tinha que ter sido expulso no primeiro tempo. Então essas 2 vitórias aconteceram, ninguém tira isso do Vila Nova. Mas como aconteceram? Se o Vila não foi melhor que o Goiás em nenhuma dessas 2 partidas, e foi inferior no jogo que empatou no Serra Dourada de 0-0, o Goiás dominou o primeiro tempo inteiro. Então a gente analisando retrospecto, o Vila Nova não foi superior ao Goiás em nenhum dos 3 clássicos em que ambos disputaram. Mas ganhou quase todos. O Vila venceu 2 Jean. por circunstâncias da partida, não porque foi melhor que o Goiás. Já, mas assim... Então isso... Sim. Oi? Não, eu respeito demais a sua opinião, só que então você tem que voltar lá no passado. Deixa eu só lembrar ele Não, também. e só um detalhe, Tim, porque, por exemplo, você participou ativamente desses momentos. E a gente nunca falou isso aqui. De 98 até 2001, mais ou menos, a gente deve ter tido aí o quê? Uns 20 clássicos Vila Nova e Goiás? Coloca 20 aí, por cima. Desses 20, olha que o Goiás na época tinha timaço, seleções brasileiras, times assim acima da média com jogadores históricos. Desses 20 clássicos, o Vila deve ter sido melhor que o Goiás em 16. O Goiás ia lá e fazia o gol e ganhava o jogo. Não, eu me lembro aqui de um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, aquele gol de bunda do Dil, 99. que o Araújo corta a marcação, pega nas costas, né? Não lembra não que eu tava em campo. O Vila naquele jogo O lá... melhor jogador em campo foi o Arley, goleiro. Não, o Arley pegou uma bola do Donizete, que foi uma coisa maravilhosa, uma cabeçada do Túlio, uma cabeçada sua também. Então assim, cara, futebol, esse negócio de jogou melhor. O que vale é bola na rede, é vitória, é ponto. Ok, Thiago, mas a minha análise é técnica. E pronto, eu não até tô porque... analisando. Só pra lembrar a sua Eu análise tô analisando que quando os meus colegas falam, o Vila ganhou os últimos jogos do Goiás, nessa temporada eu tô dizendo que apesar de ter vencido 2, isso não quer dizer que o Vila é superior ao Goiás, porque em ambos o Vila não jogou melhor que o Mas Goiás. ele foi superior, tanto que ele ganhou. E até mesmo no empate, o Vila foi inferior ao Goiás. Quem ganhou o jogo, eu quero Jean? dizer... Quem Não, ganhou? mas eu não tô analisando a vitória, eu tô analisando tecnicamente. Mas futebol é Thiago. resultado, é vitória, derrota ou Mas empate, deixa eu ué. tentar lembrar o Jean também. Não, eu tô ele falou analisando, algumas eu tô fazendo uma situações. projeção pro jogo de quinta-feira, ou seja, quem é melhor, o Goiás ou o Vila? Quem é favorito pra esse jogo? Aí as pessoas É só falam, pra mas o lembrar Vila o Nova jogo ganhou da as 3 Serrinha. últimas ou as 2 últimas. Ganhou, mas não foi superior. Goiás teve só E nem lance do sempre pênalti um e a árbitro vai cabeçada do inventar um Juninho da pênalti. Um por vez. E nem sempre o House vai ser o melhor goleiro, o jogador em campo, como foi no jogo no Serra Dourada, na semifinal. Por isso que eu tô dizendo que o Goiás, nesse momento, por estar melhor que o Vila, é favorito. O Tim pediu a palavra aqui, só pra gente organizar aqui. A gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, tem a quinzena de preços baixos. Porcelanato extra acetinado Delta 84 por 84, apenas R$ 49,89 o metro quadrado. São mais de 600 modelos para você aproveitar. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Outlet MDF com ofertas arrasadoras só na Madeireira Tobias.
O mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias, 6240064600. Pasta Rosa, Guerra Total, As Pragas Urbanas. Like Imóveis, o like das Ceras do Esporte é da Like Imóveis. Mude de vida com a Like Imóveis. E aproveite, na Vesa Aparecida, tá anunciando para você, novo Citroën Aircross 2025, SUV mais charmoso do mercado, a partir de R$ 109.990. Na Vesa Citroën Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Na Vesa Aparecida, quase 150 likes, gente, pertinho, 2 minutinhos, vai deixando o seu like, é a nossa meta hoje, 500, meta do primeiro bloco, 150 likes. Tim, fala comigo. Não, só em cima da visão do Jean, então é o seguinte, no jogo de sábado, o Goiás não foi melhor que o Operário, por mim, na minha visão, não, e conseguiu vencer, isso é o que pesa. Erros de arbitragem, realmente teve um erro escandaloso no primeiro jogo no Serra Dourada, do Anderson Gonçalves ali, dando aquele pênalti a favor do Vila Nova ali, realmente foi um erro gigantesco que todo mundo, menos o Anderson, não viu que não tinha acontecido nada. Agora no lance do jogo da Serrinha, o Jean pontuou algumas situações, no lance do Todinho, da possível expulsão, aqui nós éramos 7, né, o Gerli estava de férias, então 7 comentaristas, 5 acharam que não foi, então não é um erro clássico, porque 2 acharam que foi, o Jean e o Kleber acharam que era lance para expulsão, os outros 5 não acharam. Então não pode colocar como um erro grave do árbitro, né? Isso até porque se a maioria, se a gente for pegar, a maioria achou que não foi erro, que foi acertada a decisão. É bom lembrar também que naquele clássico, o Tadeu perdeu o pênalti, isso acontece no futebol, e foi um pênalti ali bem marcado, o Tadeu acabou batendo e errando, mas depois também teve um erro grave, que foi aquele recuo de bola ali, que se o Tadeu não pega, a chance do Vila fazer o segundo gol era muito grande, e não foi marcado o erro. Então essas situações que acontecem, não pode, para mim, pelo menos na minha visão, colocar o time é favorito ou não, porque naquele clássico ali não jogou bem, mas jogou ou ganhou. Então tem todas essas situações. Muitas vezes você não joga bem e vence. E para mim foi o que aconteceu no sábado com o Goiás. O Vila não fez uma grande partida contra o Paysandu, mas conseguiu vencer. Eu vejo que o equilíbrio ele é muito grande quando a gente pega num contexto geral, mesmo analisando tecnicamente. E mesmo assim, pegando o Goiás, que não venceu nenhum clássico nessa temporada, a gente não pode menosprezar a grandeza do Goiás. Agora, eu não consigo ver esse desequilíbrio para falar, não, esse é favorito em detrimento ao outro. Moço, o Thiago foi muito feliz, Thiago. Só um instantinho, meninos, calma, deixa eu colocar ordem aqui no programa. O Danilo Dias tinha pedido a palavra primeiro, Jean, daqui a pouco você responde o Maestro Tim. Deixa eu só falar aqui dos principais anunciantes do Rádio Brasileiro. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Hospital do Coração de Goiás, 34144000. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 de Goiás. E Alternativa Autopeças, senhoras e senhores, são 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais e importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, setor dos Afonsos e setor rodoviário. Precisou de peças? 3280-8383. Vai deixando o teu like. Danilo Dias, depois o Jean Lopes. E a gente encerra o assunto aqui, que eu tenho outros temas na pauta. Não, você foi muito feliz quando você traz à tona um passado aí distante, um passado mais recente também, no sentido que quantas partidas o Vila jogou melhor, o time mesmo tava aí citando uma passada, o Vila mandava, o cara chutava, batia nas costas de um, entrava, o outro cruzava, empurrava para dentro do gol, acabava o jogo 1-0 Goiás. E o resultado que ficava era o quê? Na história, a vitória do Goiás, por isso que tem mais do que o próprio Vila Nova. Mas o que ele tá querendo analisar, a técnica, eu discordo no sentido que o Vila, pra mim, foi melhor lá na Serrinha. O Goiás teve o pênalti do Tadeu no segundo tempo e uma cabeçada do Juninho dentro da área que ele nem acerta o gol. Depois disso, 0. Eu não vi o Goiás acertando um chute dentro do gol do Vila. Não estou dizendo que o Vila foi lá, aquela sumidade. Mas a eficiência tava ali, um gol bonito, um gol de cabeça do Todinho, então não é por aí também não. Eu penso que quantas vezes o Vila jogou melhor e não ganhou, agora o Vila é querer tirar um pouco o mérito das vitórias do Vila. O Vila bateu dentro e fora o ano passado na Serrinha e no Oba, dentro da Série B. Isso porque o Goiás vinha de vitória em cima do Santos. Atenção, hein? Com premiação de 500 mil, não foi? Tinha 1 milhão. A gente premiação grande. Premiação alta em cima do Santos. Os caras, pagou. Se ganha do Vila, ia ter também. E era o momento do Goiás embalar. O Vila foi lá e falou, calma, amiguinhos, calma que aqui é o Vila Nova. Eu tô sabendo jogar esses clássicos. E o futebol é isso. Às vezes o Vila tinha um time inferior ao Goiás, até tinha, porque o Mancini provou isso e terminou na frente do Vila Nova. Então vamos por aí, o Vila Nova sabe jogar o clássico, aprendeu a jogar esses jogos, então pra mim tá muito equilibrado esse confronto aí de quinta-feira. Muito bem, pra gente matar o assunto aqui, Jean Lopes, você tem o seu direito agora de resposta também, porque juntaram aqui de gangue, de turma, Tim, Danilo Dias,
sabe assim, escovaram você. Então eu quero que você tenha também aqui na Justiça do Debate das Feras o teu direito de resposta, né? Porque eu acho uma sacanagem. Eu vi aqui os dois conversando, combinando. Você foi o primeiro Danilo a Dias e Tim. discordar Não, do Jean. cara, não façam isso com o Jean Lopes, não. No comentário desse, você falou, Ô, o Jean já é um senhor de idade. Coloca o rosto aí do Jean Lopes na tela. Ele já é um senhor de idade. Tem que respeitar a idade dele. Olha o tanto de cabelo branco dele. Não, gente, não façam isso com ele, não. Vocês acabaram com o Jean Lopes. Vocês destroçaram o Jean Lopes, vocês pegaram o Jean Lopes, vocês amassaram ele. Não façam isso com o Jean Lopes, não, gente. Pelo amor de Deus, aí. Respeitem o vovô. É doidinho pra falar, olha a cara dele lá. Ó. A Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, com certificação ISO 9001, selo do Inmetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, ligue agora, 3928-5114. Sopema GO 100% confiança. Link Telecom é marca top pra você. 100% fibra, 100% Goiana. Come quieto sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. A Provel, 11 anos oferecendo a você a confiança de uma proteção veicular de verdade. Precisou de peças? Alternativa Autopeças, 3280-8383, 3280-8383. E também Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção, do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também pelo site. Fala, Jean, pra gente matar o tema aqui. 1h38. Em relação ao Tim, eu citei realmente a questão do Todinho ter merecido ser expulso, na minha opinião, mas esse não foi o foco do meu comentário. O Tim é muito inteligente quando ele defende as ideias dele, ele sabe levar a coisa, porque o cara é bom mesmo para comentar futebol, mas o meu foco foi na qualidade de jogo apresentado pelo Vila Nova nos 3 clássicos contra o Goiás. Em momento algum, o Vila Nova jogou mais que o Goiás, em nenhum dos 3 jogos. O primeiro, os 2 foram pífios, né? Aquele do 1-0 de pênalti. O segundo, o Goiás foi um pouco melhor do que o Vila, mas o Vila conseguiu fazer o gol. O Goiás teve 2 ou 3 chances e perdeu, inclusive um pênalti. E o Vila Nova não foi melhor que o Goiás em momento algum no jogo da Serrinha. E no terceiro, o Goiás, no primeiro tempo, amassou o Vila Nova e o Raul foi o melhor jogador em campo. Então eu quis dizer que o Vila venceu, acabou, não estou discutindo a vitória do Vila, eu estou discutindo como essas vitórias aconteceram. Isso nem sempre vai acontecer. Agora, quanto ao comentário do Danilo, que falou em retrospecto, que o ano passado o Vila amassou o Goiás, que o Vila Nova não sei quanto tempo não perde pro Goiás, essa coisa toda, eu vou dar uma sugestão para você, o Thiago, e pro meu comandante Nivaldo Carvalho. Para que vocês estão gastando com comentarista? Dispensa os comentaristas. Quando você for perguntar quem é favorito para um jogo, você chama aí ó, o Mr. Burns, por exemplo, ou a nossa querida Duda, ela apresenta uma cartela com retrospecto. Quem for favorecido, quem tiver o retrospecto mais forte, automaticamente é favorito. A gente não precisa comentar futebol, não, mãe. Ótima ideia. O retrospecto comenta por nós. Ótima ideia, gostei muito dessa ideia, inclusive estou pensando em aplicá-la. Passaria aqui na reunião minha com o Matheus Carvalho e também o nosso Nivaldo Carvalho. Obrigado.